Olá, perdidos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal Elo Perdido e este é mais um dos episódios da série Paralelos. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho. Joker é um filme que já se tornou um clássico, tanto pela história, que de certa forma se distancia do saturado universo de super-heróis, quanto pela atuação impecável de Joaquin Phoenix, que confere uma dramaticidade quase insuperável ao personagem Coringa. Na história, o Arthur Fleck, que é um humorista de carreira fracassada, é esmagado pelas circunstâncias sociais que, misturando as suas desordens psicológicas, tornam este homem fraco e deprimido um agente do caos totalmente imprevisível. No cinema, é claro que vários outros filmes já retrataram em maior ou menor escala algum personagem que era bom e que se corrompeu aos poucos. Às vezes por algum motivo aparentemente nobre, às vezes por motivos mesquinhos, mas há muitas características que aproximam esses personagens e fazem também o telespectador torcer de alguma maneira pela sua redenção ou seu regresso à normalidade. Então, quais seriam essas outras histórias que já mostraram essa corrupção do espírito de um protagonista? Bom, um destes filmes, indiscutivelmente, é O Iluminado, de 1980, do aclamado diretor Stanley Kubrick. Este é um filme clássico que dispensa apresentações, então se você ainda não assistiu a ele, corra imediatamente para assisti-lo. Em O Iluminado temos também este personagem, que é o Jack, que desce à loucura. Porém, o Jack se coloca naquela circunstância por negligenciar as implicações psicológicas do seu isolamento da sociedade por um longo período. É claro que, se tratando de um filme de terror psicológico, há sempre o componente misterioso do sobrenatural, que não nos deixa saber direito se aquilo que vemos é a realidade ou a projeção de uma mente já desvirtuada. Em diversos pontos somos levados a crer, por exemplo, que todas as manifestações fantasmagóricas que acontecem no hotel são reais, advindas de resquícios de assassinatos que aconteceram naquele mesmo local. Mas a beleza da obra é que você pode dar sim uma interpretação meramente psicológica a todas aquelas visões assustadoras. Jack Nicholson, que é o ator principal desta obra, de forma espetacular traz a insanidade do seu personagem a níveis impressionantes. Se em Coringa vários elementos do roteiro e até de tela, como cores e símbolos, indicam o quão gradual esta viagem à loucura é para o Arthur Fleck, isto se dá ao nível até de colocarem literalmente uma escada em cena. Em O Iluminado a coisa é muito mais brutal, a ponto disso ter chamado a atenção até mesmo do próprio autor da história original, o Stephen King. Pois é, fato é que o Stephen King não gostou preliminarmente da atuação do Jack Nicholson. Isso porque o que a história dele trazia de mais interessante era justamente o caminhar degrau por degrau até a loucura total. Então, quando o Jack já aparece com aquela cara de maluco que ele tem, ele sentiu que perdia certo elemento fundamental da sua história original. Mas obviamente, depois que ele viu o sucesso, que foi aquela carga visceral de adrenalina que o Jack imprimiu ao filme, o escritor provavelmente se deu por satisfeito. Mas para mim, o personagem que mais lentamente desce essa escada da loucura é o Walter White. É claro que, por se tratar de uma série, o personagem tem mais tempo de tela para se desenvolver. Mas pensem bem,
O que faz um senhor, pai de família, professor de química, ir tão longe no tráfico de metanfetamina? Ah, ele era o professor, ele estava simplesmente atrás de grana. Será? Talvez no começo, mas quem assistiu a série com cuidado sabe que em dado momento, segundo o próprio Walter White, não estava no lance da grana, e sim do poder. Só que isto só é dito na metade da série. Até ali, todos nós que assistíamos acreditávamos no discurso moral de ajudar a família que ele repetia, ou pelo menos acreditávamos que ele acreditava nisso. Na passagem de uma pessoa normal, boa ou ética para uma pessoa sem escrúpulos, muitas atitudes vão sendo tomadas e fica ao encargo do espectador dizer onde foi o ponto que passou da linha. Mas algo que atesta que o personagem já se perdeu é quando ele coloca em perigo aquilo tudo que ele jurava proteger no início, dando contorno final a um alter ego que é uma parte de si, mas que acaba ganhando vida própria e machucando aquele eu original. Heisenberg, por exemplo, perde o dinheiro, ameaça e arrisca a própria família do Walter White. Darth Vader torna-se um ditador assassino e chega a agredir a mulher que Anakin amava e jurou proteger a todo custo. Coringa assassina todas as referências de retidão e bem-estar da vida do Arthur Fleck, sua mãe, que descobrimos que não é sua mãe, o apresentador do seu programa favorito e talvez a mulher com quem flertara, isto não ficou muito claro. De qualquer forma, nós comprovamos uma tomada de controle por esta parte, digamos, corrompida do ser do personagem. Portanto, o filme Joker, muito mais do que apenas uma gênese de um vilão, traz ali elementos de vários outros filmes que traduzem esta derrocada do espírito humano. E isto se dá, inclusive, trazendo essas referências para dentro da tela, como no caso daquela icônica cena da pistola de Taxi Driver, ou daquela entrada triunfante do personagem ao estilo O Rei da Comédia. Tudo isto é grandioso. É grandioso justamente porque é um clássico, ou seja, ele acaba se comunicando com a realidade humana de todos os homens e de todas as épocas, ou seja, perdura no tempo. Eis porque essa obra Joker já é um clássico. Será que nós mesmos não estamos tomando em nossa vida o rumo da loucura? Essas reflexões que esses filmes promovem são muito importantes para que eles sejam considerados clássicos.